Nós começamos na semana passada uma série sobre Tiago, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro, na Epístola de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizerdes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos ler essa última frase juntos? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu fui, quando jovem, digo isso porque já não sou jovem, né? Tenho 44 anos. 44, amor? É isso? É isso. Vou fazer, né? 44. Não, vou fazer 45, aí, ó. Eu já estou naquela fase que... É aquela escondida, né? 41, amor. Não, 38. Não. E eu me lembro que, quando jovem, eu era líder de mocidade lá na minha antiga igreja, e teve uma ocasião que nós organizamos um retiro, e aconteceu uma coisa muito interessante, muito interessante. O propósito daquele retiro é que os jovens pudessem convidar seus amigos para passar um final de semana num sítio maravilhoso e tal. E aconteceu que foram muitos jovens e muitos que não eram da igreja. E foi assim algo muito, mas muito legal. Foi um tempo de renovo. Muitas pessoas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas ali naquele retiro. Mas um fato muito curioso aconteceu. Dentre muitos, foram 2 rapazes. Um era modelo mesmo, assim. O cara já tinha aparecido em vários outdoors, a propaganda, comercial de televisão, cara pintoso, bonito, tal. E um rapaz simples, de nome João.
Olha só, mais simples, né? Simples, João. E aconteceu um fato inusitado. O João, extremamente tímido, acanhado. A gente viu o João passando pelo sítio sozinho e ninguém ao seu lado. A tal ponto da gente chegar... O João está aqui hoje, né? Não aquele, mas eu estou falando do outro João, né? Neto da Sônia aqui. Calma, João, não estou falando de você, não. A tal ponto de nós chegarmos e falarmos assim, a gente tem uma reunião, ó, vamos dar atenção àquele rapaz, porque aquele rapaz, ele está deslocado. A gente precisa dar uma atenção para ele. E aí, beleza, demos atenção. Mas, em contrapartida, o modelo, rapaz, recebeu uma atenção especial das irmãs solteiras. Não sei por que essa qualificação, rapaz. Não sei por quê. Mas, olha, aquele cara, por onde ele andava, tinha assim aquela nuvem em volta, sabe? E ele é aquele camarada que, quando anda, parece até que andava mais devagar, entendeu? Assim, sabe? E as pessoas em cima, querendo conhecê-lo, querendo conversar com ele e tudo mais. Esse fato me chamou muita atenção, porque hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele João se tornou um diácono operoso na igreja, uma bênção. Se casou, uma família abençoada. Mas nós temos um olhar, muitas vezes, superficial. Nós rotulamos pessoas. E nós causamos, às vezes, uma separação e uma distinção no nosso coração que não pode existir. E isso é algo que a gente tem que cair por terra. Nós precisamos pedir ao nosso Deus que nos livre desse tipo de pensamento e de julgamento. Há algo que a gente precisa entender. E esse texto, essa epístola de Tiago, ela é escrita no contexto de uma igreja, de irmãos, que se reuniam, e ele até usa aqui a palavra, que eram irmãos judeus. Vocês, quando recebem pessoas na sinagoga, ou seja, está falando de um espaço de cultos, a gente precisa ter uma clara convicção de uma verdade. Deus é quem traz as pessoas, Deus é quem toca, Deus é quem alcança, Deus é que chama, e Deus, ele tem trazido para perto dele pessoas. A grande questão é, como nós recebemos aqueles que Deus traz para perto? É fato, todos nós temos as nossas preferências pessoais, as inclinações naturais do nosso coração, porém, eu preciso, à luz da palavra, ter um olhar mais amplo. Eu preciso acolher e amar a quem o Senhor ama, a quem o Senhor chama para perto. E aí eu quero dizer uma coisa muito séria para você, porque eu sei que você, em um determinado momento da sua vida, quando você pela primeira vez entrou aqui nessa igreja, você foi acolhido, recebido, amado. Olha que bom que você está aqui, que bom tal, né? Alguma irmã pegou aí o seu telefone, tal, te ligou, te mandou uma mensagem, ou se isso daí de repente não aconteceu, mas um domingo que você faltou, olha, senti sua falta, tal. Agora que nós fomos recebidos, nós temos uma missão de receber.
de com o mesmo amor com que nós fomos amados, e isso, humanamente falando, nós precisamos amar também. Por quê? E aí é essa clara consciência que nós precisamos ter. É que Deus está chamando para perto seus filhos. Deus está reunindo no seu aprisco. Eu gosto dessa palavra, porque a igreja, ela é um aprisco. É o lugar onde Deus reúne suas ovelhas. Deus está chamando para o aprisco as suas ovelhas, as ovelhas desgarradas, como eu já fui um dia, como você já foi. E nós precisamos amar, nós precisamos receber, nós precisamos acolher. É muito fácil nós amarmos pessoas que se parecem conosco. É muito mais tranquilo. Mas entenda, não é isso que a Bíblia nos convida. Não é esse o desafio que nós temos. O texto fala aqui, olha, meus irmãos, versículo 1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, é o seguinte, vocês que creem em Jesus, entendam de uma vez por todas, não dá para crer em Jesus e fazer acepção de pessoas. E dizer, esse eu amo, esse eu não amo, esse eu quero perto de mim, esse eu quero longe. Eu me lembro, há tempos atrás, quando eu fazia discipulado com o meu pastor da minha juventude, ele me disse uma vez uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim, André, sabe qual é o problema do nosso coração? A gente não fala isso, mas isso é uma coisa que está lá no fundo. Nós achamos que Deus nos ama mais do que aos nossos irmãos. De alguma maneira, é como se a gente se sentisse mais amado por Deus do que a pessoa que está do nosso lado. Só que isso não é verdade. Com a mesma intensidade com que eu sou amado, a Renata foi amada, o Rafael foi amado, a Vera foi amada. O mesmo sangue vertido na cruz foi derramado por mim, por você, por todos nós. Há uma só fé, um só Pai, um só batismo, um só Deus que está em todos, que age por meio de todos. E quando, teologicamente falando, a gente conjuga isso no nosso coração, eu começo a entender que, por que eu tenho as minhas preferências pessoais e essas preferências me distanciam daqueles que são amados por Deus com a mesma intensidade e profundidade com que eu sou amado? Ei, isso não pode. E é esse lado cartesiano, matemático da fé que eu preciso conjugar na minha vida. Ei, com o mesmo amor com que eu fui amado, meu irmão também foi. E eu preciso amá-lo, acolhê-lo, aceitá-lo. Essa palavra aceitar, ela é um tanto quanto complexa nos nossos dias, não é? Mas eu não tenho medo de passar por ela, porque nós precisamos receber pessoas, e vamos receber pessoas que são diferentes de nós. É interessante porque no contexto de Jesus, em Lucas capítulo 15, versículo 1, diz que Jesus se assentava com publicanos e pecadores. E aí, gente, pecadores é o seguinte, pensa aí, em alguma coisa, estava incluso lá. Pecadores, publicanos e pecadores. O publicano era a pessoa que era a pessoa que naquela sociedade, eles tinham mais ojeriza, porque o publicano, ele superfaturava os impostos. As pessoas odiavam os publicanos, e Jesus se assentava com eles e com os pecadores. A grande questão é, como Jesus tratava os publicanos e pecadores? Isso daí é uma grande orientação para nós, para que a gente entenda que nós devemos acolher aqueles que são diferentes de nós. Jesus pregava
as boas novas de salvação para aquelas pessoas. E as boas novas de salvação, quando acolhidas no coração, promovem o quê? Arrependimento para a salvação, mudança e transformação de coração. É isso aí. Então, a gente precisa se preparar, irmãos. A gente não tem que ter medo em recebermos pessoas que são diferentes de nós. De acolher pessoas que são diferentes. O que nós temos que ter em mente é, com o mesmo amor com que eu fui amado, eu quero amar também e quero acolher para que a palavra, para que o evangelho seja pregado a esses corações, a essas vidas, a essas famílias, e que se encaixe nessas histórias e que possa redefinir essas vidas a partir da graça. Vidas que são redefinidas a partir da graça que há em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Esse sempre foi algo muito difícil para a religiosidade. Porque no contexto religioso, e quanto mais forte forem os princípios da religião em uma comunidade, mais segmentada ela será. Guarde isso. Quando a gente olha, por exemplo, para ideologias nefastas que promoveram guerras e mais guerras no passado, qual era a proposta? A gente precisa ter pessoas que são iguais. É necessário que se haja uma raça pura, uma raça superior. E muitas vezes a religião, ela apresenta isso também. E as pessoas, elas estão dispostas a se relacionarem com aquelas que se parecem com elas. Só que entenda, nós precisamos amar e receber aqueles que Jesus está chamando para perto. Irmãos, eu não tenho medo de falar sobre alguns temas, não. Existe um tema muito em voga na nossa sociedade hoje, que é o tema do homossexualismo. E essa tem sido uma bandeira levantada. Esses dias eu fui numa loja que eu amo. Vou dar o nome, Hering. E quando eu entrei, a Hering do Barra Shopping, ela mudou. Mudou o lugar. E quando eu fui na loja nova, eu falei, rapaz, o que é isso? Tinha um arco-íris. Até a Viviane falou sobre isso hoje. Um arco-íris. Eu falei, rapaz, que situação. Só que entenda uma coisa. Eu creio que Deus está chamando para perto pessoas diferentes de nós. E aí entenda, nós não negociamos com o pecado, mas nós pregamos o evangelho para aqueles que estão em pecado. Nós amamos os pecadores e não fazemos acepção de pessoas, mas para aqueles que dominicalmente se assentarem nesses bancos, todos nós ouviremos com clareza acerca do amor, da graça de Deus, de um Deus que perdoa pecadores e que nos chama ao arrependimento. Nós precisamos estar preparados, porque Deus já tem trazido para perto pessoas com as mais diferentes histórias. Por exemplo, eu nasci em São Gonçalo. Minha história é diferente da sua. Nasci em Alcântara. Onde você nasceu? Meu pai era um paraibano e minha mãe é cearense. E os seus? Temos histórias diferentes. Mas
Deus nos chamou para perto. Nós, na pandemia, tivemos uma oportunidade incrível, e essa foi uma direção clara que Deus nos deu naquele momento, onde todos estavam se recolhendo. Nós, como igreja, vimos aqui na nossa região crescer de maneira absurda o número de usuários de crack. E o que a nossa igreja fez? Nesse período em que todos estão se escondendo, nós não podemos nos omitir. Nós saímos daqui para irmos ao encontro dessas pessoas, levando alimento, roupa e a mensagem de salvação. Eu me lembro, numa noite, debaixo do viaduto da linha amarela, veio um rapaz, negro, alto, muito forte. Eu falei, Senhor, é agora, hein? E o rapaz veio com aquela cara séria, de raiva, e olhou para mim e disse assim, eu sou um evangelista. Sim, eu sou da Assembleia de Deus, eu estou afastado. Eu falei, meu irmão, os dons de Deus são irrevogáveis. O Deus que te chamou no passado é o Deus que te sustenta hoje, Ele tem um plano para a sua vida. Já pensou se eu olhasse para aquele rapaz e falasse assim, rapaz, sai daqui, seu pecador, seu moribundo. Os planos de Deus são irrevogáveis na nossa vida. Independente do nosso pecado, Deus nos chama ao arrependimento. Deus está chamando pessoas ao arrependimento. O Espírito Santo de Deus está realizando uma obra em muitos corações, chamando para perto pessoas que estão longe, para que elas experimentem uma mudança de vida que elas, por elas mesmas, não conseguirão efetuar. E esse é o fato, esse é o ponto. Existem transformações que nós não conseguiremos por nós mesmos efetuarmos na nossa vida. Você se lembra de Nicodemos? Quando Jesus falou, importa que você nasça de novo, e Nicodemos fala, como que eu vou nascer de novo? Essa palavra de Nicodemos, ela é totalmente aplicada à vida de muitas pessoas hoje que falam, eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente, eu sou isso. E Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Essa mudança, essa transformação, ela vem do alto. Ela é operada por Deus na nossa vida e no nosso coração. Não tenha medo de pessoas que são diferentes de você. Não tenha medo de pessoas que não têm nada a ver com você. Existem famílias que são completamente diferentes da sua, e Deus está indo ao encontro dessas pessoas. E Deus te colocou você, não fui eu, colocou você perto dessas pessoas. E se você não sabe por onde entrar, como falar, começa a orar. Senhor, me mostra, me usa. Senhor, até agora eu não tive uma oportunidade, mas enquanto isso eu quero ficar aqui na retaguarda de oração por essa vida, por essa família. Ó Deus, faz a obra. Pessoas diferentes de nós, mas que são alvo do amor de Deus. Pessoas diferentes de nós, que nós olhamos e que falamos, humanamente falamos, essa nunca vai mudar. Para Deus não é impossível. Porque essa transformação não vem a partir de um esforço pessoal, ela vem do alto. Gente, eu vi isso na minha família. Se você conhecesse meu pai, você diria assim, esse camarada nunca será um cristão. E Deus fez essa obra. E eu me lembro, quando chegamos à igreja, eu era muito pequeno, fomos acolhidos, fomos recebidos, fomos amados. Louvado seja Deus que colocou na nossa vida e no nosso caminho pessoas assim, que não olharam para nós fazendo acepção,
mas que olharam com um olhar de graça e de amor. A gente vive um tempo hoje que a nossa juventude, ela passa por muitos dilemas. E nós, como igreja, precisamos clamar pelos nossos jovens, mas precisamos ouvir os nossos jovens. Precisamos nos aproximar dos nossos jovens. Precisamos estar mais acessíveis aos nossos jovens. Precisamos conhecer mais os dilemas dos nossos jovens. Nós não podemos fazer acepção. O texto, ele diz, olha, se você faz acepção de pessoas, você comete pecado, versículo de número 9. Só que há um versículo aqui, e o texto termina falando sobre isso, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Gente, eu quando estudava para esse sermão, essa semana, quando meus olhos passaram por essa frase, eu fui fisgado. Porque a misericórdia, ela ganha, ela triunfa sobre o juízo. Olha para a sua vida. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, a misericórdia de Deus nos alcançou. Ou seja, a misericórdia triunfou sobre o mérito do nosso pecado, sobre as consequências do nosso pecado. Nós merecíamos a morte, mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. É essa perspectiva que você tem que ter com as pessoas difíceis que você tem à sua volta. Sabe aquela pessoa difícil que você conhece? Sabe aquela pessoa difícil que te causa muito problema? Você tem que ter esse olhar. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu queria ler com você, se você puder, abra aí sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Há um versículo aqui que deixa isso ainda mais claro para nós. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Para que você entenda como que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, você pode ler aqui comigo? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Gente, a misericórdia, volta aí o primeiro versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, a misericórdia triunfou sobre o juízo. Eu queria que você levasse isso para os seus relacionamentos. Você precisa levar isso para a sua família. Você precisa levar isso para o seu trabalho, porque em algum momento alguém vai pisar, mas sabe daquele pisão bem pisado mesmo, seu calo? E você precisa se lembrar disso. A misericórdia precisa triunfar sobre o juízo. Nas pequenas coisas da minha vida e nas grandes decisões. Nos relacionamentos mais fáceis que eu tenho, até os mais difíceis e complexos. Irmãos, eu vou dizer para você, vou abrir meu coração. Preciso viver isso aqui. Preciso viver isso. Porque em muitos momentos, a minha vontade é fazer prevalecer a justiça. O mérito está errado. É isso mesmo. Só que eu preciso me lembrar sempre que Deus não fez prevalecer sobre a minha vida isso. O que prevaleceu sobre a minha vida foi a misericórdia. Apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, Deus em Cristo me amou.
Ele enviou o seu Filho para morrer por mim, porque eu sou tão pecador, que eu não conseguiria de maneira nenhuma ser salvo. Através das minhas escolhas, o meu melhor não é suficiente para me salvar. Eu preciso de um Salvador. E Deus, sabendo disso, enviou Jesus, que derramou seu sangue na cruz para cobrir a multidão dos meus pecados. Na minha vida, a misericórdia prevaleceu sobre o juízo. Essa é a lente que eu preciso ter para receber pessoas, amar pessoas difíceis e fazer a obra de Deus. Entender que a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo que eu merecia. E quando eu entendo isso, a minha maneira de ver as pessoas muda. Eu começo a pensar, e se Deus deseja fazer uma obra na vida dessa pessoa? E se Deus quer transformar essa pessoa? E eu aqui lutando contra e jogando no outro time. E eu aqui dificultando o trabalho de Deus. Senhor, eu quero me unir àquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, eu quero entender esse negócio com mais profundidade, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, eu quero ter um olhar de graça para os meus filhos que se afastaram do caminho do Senhor. Eu quero ter um olhar de graça para os meus amigos, para os meus familiares, que hoje estão tão distantes e cometem coisas tão horrendas. Eu quero olhar com graça para aquele meu amigo do trabalho, que é uma pessoa tão difícil e que eu tenho que conviver todos os dias. Pai, me faz entender que a misericórdia triunfa sobre o juízo e que todas as vezes que eu quiser julgar alguém ou colocar uma chancela sobre essa vida, me faz lembrar que eu estava condenado, mas eu em Cristo fui amado, fui aceito, fui acolhido, fui transformado, recebi um novo coração e hoje tenho o teu Espírito que habita em minha vida. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Vá hoje para casa com essa palavra e pense e reflita com seriedade como que isso pode se aplicar nos relacionamentos que você tem. Como que essa verdade pode se aplicar aos rótulos que você colocou e até mesmo os rótulos que um dia colocaram em você. Que Deus te abençoe. Que você viva pela fé. E que você se lembre sempre que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus em Cristo nos amou e nos acolheu. E nos chama a uma nova vida.